principal e único objetivo, fazer uma revisão da literatura especializada, pretendendo encontrar uma definição consensual relativamente às empresas familiares. Só que, entretanto, fui surpreendido por o peso que as empresas familiares têm na economia mundial e, nomeadamente, na economia portuguesa. Alguns autores mencionam que entre 65% e 80% das empresas a nível mundial são familiares. E das 500 maiores empresas listadas pela Fortune, cerca de 40% são metidas ou controladas por famílias. Em Portugal temos inúmeros exemplos de grandes empresas familiares, como é o Grupo Sonai, Espírito Santo, o Grupo Amorim, Luís Simões, Salvador Caetano, entre outras. Isto nos levou-nos a um segundo objetivo, que era perceber o porquê este tipo de organizações familiares não terem um maior destaque no seio da sociedade portuguesa. Não é que as empresas não tenham destaque, mas não se destaca o facto de serem empresas familiares. E então, fomos tentar perceber o porquê e verificamos que, ao longo dos últimos séculos, a empresa familiar tem sido associada a uma forma desatualizada de gestão empresarial. Segundo um autor chamado Santos, existem explicações que ajudam a compreender esse facto. Ele enumera uma série de explicações para isso. Uma delas é que os Estados Unidos tornou-se a maior economia mundial no século XIX, realidade que coincide com a ascensão do capitalismo gerencial, definido pela abertura do capital das empresas. Também as publicações dos historiadores da economia, os quais justificam o atraso económico francês em comparação com a Inglaterra, a Alemanha e os Estados Unidos, com a primazia das empresas familiares tradicionais neste país. E a própria falta de uniformidade das próprias empresas familiares, que podem ser representadas por pequenas firmas, grandes empresas internacionais, organizações jovens, por outro lado, empresas de segunda, terceira, quarta geração. Segundo este autor, estas eram as explicações para haver a associação entre a empresa familiar como uma forma desatualizada de gestão empresarial. Pensamos também que, no caso português, a dimensão política e ideológica ajuda a compreender o porquê de haver uma certa reserva em relação às empresas familiares, nomeadamente aos grandes grupos familiares empresariais. Se durante o Estado Novo estes grupos empresariais tiveram a proteção do Estado e prosperaram, a partir de abril de 74, com a mudança de regime, deu-se o inverso. Ou seja, a elite empresarial perde o apoio por parte do Estado e, em muitos casos, vêem os seus bens confiscados e os seus grupos empresariais nacionalizados. No nosso entendimento, ainda existe hoje em Portugal uma certa reserva quando se fala em empresas familiares. Do lado da esquerda, nomeadamente o Partido Comunista, mantém uma posição antagónica em relação a estes grupos empresariais, mas também do lado da direita, numa orientação mais liberal, assente na meritocracia, que olha para a sucessão destas empresas como algo mais assente na herança e na consanguinidade do que no mérito. Agora, voltando ao nosso principal objetivo, que era tentar encontrar na literatura especializada um conceito consensual do que é uma empresa familiar, encontramos inúmeras definições, nem sempre consensuais, para este tipo de empresa. O que é normal, porque é um universo muito abrangente, são muitas empresas familiares que existem em todo o mundo, mas reparamos que, num sentido mais lato, podemos dividir as diferentes opiniões do que deve ser considerado uma empresa familiar em dois grandes grupos de autores. Os que propõem uma definição mais abrangente e os que propõem um conceito mais restritivo. Neste grupo de autores, o último, que propõe um conceito mais restritivo,
eles apenas consideram empresas familiares aquelas organizações que já tenham passado por um processo de sucessão, ou seja, a partir da segunda geração familiar. Esta forma de entender as empresas familiares exclui todas as organizações familiares de primeira geração, ou seja, a maioria das empresas familiares. Em Portugal, predominam as organizações familiares com menos de 20 anos de existência, de primeira geração. Parece-nos que este conceito restringe a maior parte das empresas fazerem parte do que é considerado empresas familiares e mesmo partindo do pressuposto que o processo de sucessão é um marco numa empresa familiar, eu penso que, do ponto de vista do conhecimento e de um investigador que pretenda investigar uma empresa familiar, pode sempre oferir, mesmo que ainda não se tenha dado o processo de sucessão, pode sempre oferir quais são os preparativos, as estratégias que já estão a ser tomadas com vista à sucessão. No entanto, também compreendemos que as especificidades e diferenças entre uma grande empresa de terceira geração e uma microempresa familiar de primeira geração. O que nós sugerimos é a adoção de um conceito a priori mais amplo e abrangente, com o tempo de todas as empresas familiares, existindo, no entanto, a necessidade de as categorizar a posteriori relativamente à sucessão. Existiria assim uma empresa, quando se fala de uma empresa familiar, existe a necessidade de dizer se é da primeira geração, se da segunda geração ou terceira geração, para podermos comparar o que é comparável e distinguir o que não é idêntico. Continuando a ver a literatura, vimos que nos últimos estudos o conceito que tem que ser mais adotado tem provado o modelo dos 3 ciclos que enfatiza os 3 subsistemas existentes na empresa familiar: a família, a propriedade e a gestão. Neste sentido, a Comissão Europeia avançou com uma sugestão específica do que deve ser o conceito de empresa familiar. E o que a Comissão Europeia, os critérios que avança é: a maioria dos direitos de decisão estão na posse dos fundadores da empresa ou na posse das pessoas que adquiriam a cota de capital da empresa, ou ainda na posse dos seus cônjuges, pais, filhos ou herdeiros, direitos dos filhos. A maioria dos votos de decisão são direitos ou indireitos, pelo menos um membro da família ou um seu familiar está formalmente envolvido na gestão da empresa. A pessoa família ou os seus descendentes que fundaram ou adquiriram a empresa possuírem pelo menos 25% dos direitos de decisão mandatados pela sua cota de capital. Outro assunto que eu acho que levanta algumas dúvidas em relação ao conceito de empresa familiar, que vários autores apontam que muitas vezes confunde empresa familiar com pequena e média empresa. Este equipe, na nossa opinião, não está diretamente ligado, relacionado com as empresas familiares, mas sim com a falta de classificação da dimensão da empresa em questão. Ou seja, se nós passarmos a classificar as empresas, segundo o decreto-lei número 376 de 2006, já existe, nós podemos classificar as empresas relativamente à sua dimensão, pelo número de trabalhadores, pelo volume de negócios anual ou pelo balanço total anual. Se nós começarmos a classificar as empresas, eu penso que conseguimos dissociar a associação que existe entre a empresa familiar e uma pequena ou média empresa. Para terminar, como conclusão, acho que é muito importante combater o preconceito em relação às empresas familiares, nomeadamente com iniciativas deste género. A opção por um conceito ajudante mais abrangente, existindo, no entanto, a necessidade de especificar a montante do tipo de empresa familiar a que nos estamos a referir, primeira, segunda, terceira, quarta geração, e também dissociar a conotação existente entre a empresa familiar e a pequena empresa, passando a classificar as organizações familiares de acordo com a sua dimensão. Também, enquanto falamos em empresas familiares,
Devemos classificar também, não falar só empresas familiares, mas se diz uma pequena ou uma microempresa familiar, uma pequena empresa familiar, uma média empresa familiar ou uma grande empresa familiar. Obrigado. Obrigado, Nora. Portanto, Nora trouxe-nos aqui uma abertura deste painel e eu aproveito para, em nome pessoal, em nome da organização, saudar toda a assistência. Portanto, estamos aqui no painel relacionado com a comunicação e gestão de conflitos. As empresas familiares, naturalmente, qualquer grupo familiar, desde a família individual até a reunião de famílias, são entidades dinâmicas, em que, obviamente, aquilo que podemos entender como conflitos surge, desde diferenças de opinião até conflitos de ordem mais abrangente. E, portanto, vamos procurar aqui, com estas três comunicações extremamente ricas, elaborar uma reflexão sobre a temática. O Nuno trouxe-nos algo que se prende com uma necessidade que quem investiga e quem trabalha no setor nota, que é a falta de uma definição. E, portanto, nestes breves minutos que estão aqui a circundar a apresentação do Nuno, eu colocava uma questão e depois deixaria também uma outra questão de assistência e depois, na parte final, teríamos ainda um espaço mais alargado para regressar aqui ao debate. E, portanto, a minha questão que eu coloco no momento é, o Nuno fez uma apresentação focada na revisão da literatura, uma revisão extensa, e demonstrou que não existe essa definição consensual da empresa familiar. E, portanto, para alguém da economia, uma necessidade explica-se desde logo porque é que não há essa definição até o momento. Quem é que fica a ganhar com essa não existência de uma definição consensual da empresa familiar? E já agora, o que é que todos ganharíamos, ou o que é que a maioria ganharia se tivéssemos uma definição mais consensual? É assim, eu penso que hoje em dia, através da Comissão Europeia e das diretrizes, já muita gente começa, pelo menos nos estudos que eu estive a ver, já muita gente opta por essa definição. No entanto, ainda, eu penso que também o problema é que as pessoas, e é por isso que eu falo aqui na necessidade de categorizar o tipo de empresa familiar, em vez de estarmos a excluir empresas de primeira geração, alguns autores só consideram as empresas de segunda geração, devemos, ainda por cima no caso português, em quase todas as empresas familiares são de primeira geração, e são pequenas empresas, ou microempresas. Eu acho que devemos optar por um conceito que abarque todas as empresas, com a necessidade depois de classificá-las quando são de primeira, segunda ou de terceira geração. Muito bem. E, portanto, ficaríamos a ganhar com uma definição mais alargada da empresa familiar, ao nível jurídico, ao nível fiscal, ao nível... Eu penso que sim. Ok. Alguma questão que, entretanto, queiram colocar, alguma reflexão sobre esta temática? Voltaremos, de facto, depois, nos momentos finais, aqui também a ela, mas, de qualquer forma, se alguém quiser, desde já, colocar uma apreciação ou uma pergunta, portanto, será bem-vindo. Ok, portanto, agradeço muito a atenção. Vamos passar para a apresentação do Manuel Cortês. Portanto, neste momento, o programa consta só de 3 apresentações. A Mónica... ok. Chegaram a enviar a apresentação? Não vamos usar PowerPoint. Não vão... muito bem. Então, faço por favor, está aqui no programa, se não se importa, é que informar-me só das apresentações, mas a Mónica e a Eva, façam por favor. Talvez. Vamos desligar aqui só. Posso utilizar a definição
definição da Comissão, do seu PowerPoint. Muito bem. Isto foi Vou começar por aí. Oi? Não. É esta, não é? Ora, muito bem. Temos, portanto, a Mónica e a Eva trazem-nos aqui uma comunicação centrada em critérios para a definição da empresa familiar. Portanto, temos aqui a oportunidade depois de comparar com e de adicionar ou de repetir. Algo alterado, novo, certo? Boa tarde, de modo que aqui representa a doutora Eva, não é? Acerca dos critérios para uma definição da empresa familiar. Este estudo é mais um estudo na perspectiva jurídica do que económica, porque são as nossas áreas. E foi feita aqui uma revisão da literatura, mas da literatura francófona, acerca da definição de empresas familiares. Porquê francófona? Porque eu tenho uma tese de doutoramento que defendi em 2004, em Paris, e o tema era sociedades familiares, de modo que daí ter optado pela revisão francófona. É claro que não parei em 2004, de modo que esta revisão até aos dias de hoje. Mas verão que, no fim desta pequena intervenção, a definição que darei de empresas familiares será uma definição que encontrei de 1967. Muito abrangente, e concordo consigo, de facto é necessário uma definição abrangente para abranger, e quem fica a ganhar serão as empresas familiares. Com a definição abrangente serão essas as primeiras, porque algumas poderão ser consideradas empresas familiares, ou poderíamos nós considerá-las empresas familiares, mas não estão abrangidas pelos critérios e ficam a perder. E ficam a perder de um ponto de vista jurídico, de um ponto de vista essencialmente fiscal, não aproveitam medidas políticas, etc. De modo, partindo aqui da definição de empresas familiares da Comissão Europeia, em 2009, de modo que, independentemente do tamanho, porque aqui não se refere a tamanho, esta definição da Comissão Europeia, uma empresa familiar será aquela em que a maioria dos direitos de decisão estão na posse dos fundadores ou na posse de pessoas que adquiriram a cota do capital da empresa. De modo que temos aqui a maioria dos direitos de decisão, o primeiro critério. O segundo critério, a maioria dos direitos de decisão, diretos ou indiretos. Terceiro, pelo menos um membro da família ou um seu familiar estará formalmente envolvido na gestão da empresa. E, por último, na linha D, refere-se a pessoa, a família, seus descendentes, ou seja, refere-se aqui ao agregado familiar possuírem 25% dos direitos de decisão mandatados pela sua cota de capital. Bom, eu diria que, embora a Comissão, depois de ter-nos dado esta definição em 2009 de empresa familiar, na altura a Comissão Europeia identificou mais de 90 definições de empresas familiares. Procurou aqui estabelecer uma definição clara, abrangente, mas subsistem aqui ainda algumas dúvidas. É claro que estão aqui subjacentes nesta definição os três elementos: a família, a empresa e a propriedade. Eu diria família, empresa e propriedade, e não família, gestão e propriedade. Família, empresa e propriedade. Agora, falta saber o que é que se entende primeiro por família. Porque é preciso sabermos definir a família para sabermos se a nossa empresa familiar se enquadra aqui nesta definição ou noutras que foram trazidas a público através de publicações. De modo que eu começaria até por definir o que é que se entende por família, e só aí é que podemos passar a uma definição abrangente, clara, sobre empresa familiar. E definir também o que é que se entende por propriedade, não é? Porque veremos que a propriedade tem um sentido quantitativo e terá um sentido qualitativo. Agora, quanto à noção de família, e há muitos autores que, de facto, criticam as definições que têm sido dadas de empresas familiares porque ainda não sabemos o que é que se entende por família, não é? A família da empresa familiar. É claro que o elemento família será o elemento ou o critério
que nos vai permitir distinguir as empresas familiares das empresas não familiares, mas precisamos saber o que é que se entende por família. Por regra, a família é um conjunto de pessoas, mas pergunto-me se família não poderá ser também só uma pessoa e se não poderemos ter empresas unipessoais, sociedades unipessoais que possam ser familiares. Bom, quanto à noção de família numa perspectiva jurídica, nós temos no nosso Código Civil uma definição das várias famílias, no artigo 1576 do Código Civil, e aí encontramos o quê? A família conjugal, encontramos o parentesco, família parental, o parentesco, os parentes, a afinidade e a adoção. Bom, para além destas famílias que encontramos no nosso Código Civil, de modo que a família conjugal, as relações de parentesco, que serão relações familiares, as relações de afinidade, que também serão relações familiares, e as relações de adoção ou filiação, existem depois outros estudos que apresentam outro tipo de famílias, nomeadamente as famílias de facto. Veremos se a família de facto pode ser considerada uma família no âmbito das empresas familiares. Temos as famílias monoparentais, temos as famílias unipessoais, temos as famílias recombinadas, temos as famílias pluriparentais, etc. Mas começando pela família de facto. Família de facto no sentido de união de facto. Será que aqueles que constituíram uma união de facto, não é? Ou constituírem ou criarem a sua empresa, podemos considerar que essa empresa é uma empresa familiar? Bom, para já a união de facto, para mim, na relação de união de facto, não estamos propriamente numa relação familiar, mas há quem tenha colocado a questão. Nós juristas falamos em relações parafamiliares, têm semelhanças com as relações familiares, mas não são relações familiares. Mas, enfim, colocada a questão, será que na união de facto, aqueles que constituíram uma união de facto ou constituírem a sua empresa familiar, estarão ou não, ou a sua empresa, estarão ou não a constituir uma empresa familiar? Eu diria desde logo que não. E porquê? Porque para falarmos de empresa familiar, e o Soutor falou da empresa da primeira geração, segunda geração, é necessário haver aqui uma perspectiva de continuidade. É necessário que haja uma cultura familiar e uma perspectiva de continuidade, de transmissão de valores societários, de valores familiares, puramente familiares, etc. E o que é que acontece numa união de facto? A união de facto começa e acaba quando entenderem, de modo que não há estabilidade numa união de facto, para podermos considerar que aqueles que constituíram uma união de facto, ao criarem a sua empresa, estão a constituir uma empresa familiar de primeira geração. Pronto, de modo que eu pessoalmente, vou excluir as empresas, vou excluir a união de facto das empresas familiares. Quanto à segunda família, a família conjugal. Todos nós sabemos que há muitas empresas, sociedades constituídas entre cônjuges. Serão essas familiares? Eu aqui vou chocar. Eu diria que uma empresa constituída apenas por marido e mulher não pode ser considerada uma empresa familiar. Não é que cônjuges não sejam família, não é? Há uma relação familiar que se estabelece entre cônjuges. Mas hoje em dia os casamentos são opção, começam e acabam quase à semelhança da união de facto, não é? Vivemos numa sociedade de consumo, de modo que as relações de afeto consomem-se, não é? Começou o casamento e dali a pouco já terminou. Falta estabilidade. Falta estabilidade nestas relações conjugais. Se me disserem, tiveram filhos, então nasce aí a família parental, há aqui uma relação de parentesco. Se o filho, efetivamente, faz parte desta empresa, então sim, eu diria, já podemos falar de empresa familiar. Agora, constituíram, mantêm-se os cônjuges. Nós não sabemos o que é o dia da manhã, não é? De modo que eu acho que é necessário dar aqui alguma segurança até à nossa definição de empresas familiares, e não são os cônjuges que serão elementos de estabilidade, não é? Isto com os dados estatísticos que temos. De modo que também excluiria, mesmo que no nosso Código Civil se fale em sociedades conjugais, etc. Eu não sei se uma sociedade conjugal, meramente conjugal, não é? Sem outros parentes, meramente conjugal, se pode ser considerada uma empresa familiar, porque lhe falta esta questão de estabilidade e de ideia de perdurar no tempo. Mesmo que haja aqui, numa sociedade conjugal, numa empresa conjugal, esta ideia de preservação ou de proteção de um património conjugal, porque há quem
decida constituir a sua empresa familiar para proteção de um património comum, mas irei excluí-los. Quanto aos outros tipos de famílias, monoparentais, etc., aqui temos uma relação de parentesco. Se para além desta relação de parentesco, ou mesmo na filiação, na adoção, na relação de parentesco, se houver esta ideia de continuidade de valores empresariais e valores puramente familiares, penso que aí este critério será suficiente para atribuirmos o caráter familiar à empresa. Agora, e quanto à família unipessoal, há quem considere que o ser, a pessoa, por si só constitui família. Será que uma pessoa por si só, ao criar uma empresa, costumo aqui referir à família monoparental, é só uma pessoa, será que pode-se tratar de empresa familiar? Pois bem, quanto a isso, eu diria que na família unipessoal, família, pessoa só, poderá estar na base, a família unipessoal poderá estar na base de uma empresa familiar, desde que a família unipessoal, o ser só, o ser único, tenha um passado, tenha um presente e tenha a perspectiva de abrir a sua empresa a futuras gerações. Isto para dizer o quê? Eu só tenho 2 minutos e queria dizer muito mais. Isto para dizer o quê? Para dizer que considero que o empresário em nome individual, se estivermos perante uma empresa em nome individual, poderemos estar perante uma empresa familiar, se houvesse esta perspectiva de transmissão às futuras gerações. Uma sociedade unipessoal por cotas, também. Estabelecimento individual de responsabilidade limitada, também. De modo que isto só para dizer que a família unipessoal pode, no momento da criação da empresa, permitir estar-se já perante uma empresa familiar. Permitir para aqueles que admitem que se esteja perante uma empresa familiar logo na primeira geração. Não é? Relativamente a esses, eu sou uma delas. Para além, isto passando muito rapidamente à frente, para além do... Agora, é claro que isto, a definição de família também tem a ver muito com o contexto cultural onde nos situamos. Eu diria que família em África não é a mesma coisa que família em Portugal, mas temos de ter uma definição de família abrangente, mas tendo excluído 2 delas. Para além de família, o outro critério é a propriedade. A propriedade numa abordagem quantitativa, ou seja, o critério será se a família que acabámos de definir, se a família controla o capital social, e depois propriedade numa abordagem qualitativa, ou seja, procurar saber se a família tem uma influência na gestão da empresa. Está bem? De modo que a influência da família no capital social e a influência da família na empresa. Este será o segundo critério, a propriedade que subdivide. Agora, relativamente a este segundo critério, aí há muita doutrina sobre o assunto. A propósito do capital social, há autores que se referem que só haverá empresa familiar se a família possuir 10%, 20%, 25%, 30%, 40%. Acho que isto da percentagem de capital é muito redutor e não concordo, até porque depende muito da forma jurídica que foi escolhida para criar esta empresa familiar. Podemos estar perante sociedades de pessoas e sociedades de capitais. Se eu estiver perante uma sociedade de pessoas, o que é que interessa? Andamos aqui à procura de percentagens de capital. Não interessa, porque esse não é o critério. Se estivermos perante uma sociedade de capital, se for uma sociedade aberta, eu até posso controlar a sociedade familiar ou a empresa familiar com 8%. Se for uma sociedade fechada, eu já vou precisar de 25%, por exemplo. De modo que não me parece que a percentagem seja critério e torna a definição muito redutora. Mas se repararem aqui na Comissão, temos aqui uma percentagem de 25%. Isso eu acho muito redutor. E o que é que acontece? É que depois temos empresas familiares que não recebem os apoios que poderiam receber por não serem consideradas empresas familiares quando o são. Quando o são, porque há ali um controle da família, seja lá através da gestão, seja lá através do capital.
de modo que sou apologista de termos vários critérios que não sejam redutores, uma definição, tal como o Sr. Doutor disse, muito abrangente. Eu acho que a porcentagem não depende muito da forma que escolher para constituir a sua empresa familiar. E para terminar, dada a falta de tempo, mas eu sabia que era pouco, só uma definição de um autor francês, porque a minha revisão da literatura foi literatura francófona, não francesa, mas francófona. Vou traduzir. Ele não publicou, isto foi num congresso em 1967, eu ainda não era nascida, mas como o meu tema de doutoramento era sobre sociedades familiares, o meu orientador na altura entregou-me os documentos e foi aí que encontrei a definição de Benoit, isto num colóquio sobre os aspectos jurídicos das sociedades familiares, que é menos abrangente que empresas familiares, das sociedades familiares, e define-as como considera sociedades familiares ou empresas familiares aquela cujos controladores, ele utiliza a expressão controladores, seriam pode ser um só, ou os membros de uma família, desde que os estatutos da empresa estivessem organizados de modo a assegurar a manutenção da posição dominante dessa pessoa ou do grupo familiar. Isto parece uma definição muito abrangente e que vai buscar todos aqueles critérios que nós utilizamos. O critério da família, que merece ser redefinido, e depois o critério do controle, ou seja, da propriedade por via da gestão da empresa ou da propriedade por via do capital social. Muito obrigada. Muito obrigado, doutoras Mónica Campos e Eva Costa. Trouxeram-nos uma reflexão extremamente dinâmica e creio que pertinente sobre critérios e critérios que não são estáticos. Nós verificamos com os vários exemplos providenciados que são critérios que tocam a maternidade, as várias figuras de família que a sociedade vai manifestando. E há aqui uma questão, desde logo, que eu gostaria de ver uma resposta de 1 minuto antes de deixar a possibilidade para outras sugestões no momento. Recordo que vamos prestar a elas na parte final e que se prende, portanto, quando se fala no controle assegurado por parte do conceito familiar, por parte dos membros da família, creio que também seria necessário haver aqui um detalhe, algo que a senhora doutora referiu, nomeadamente se a influência é na propriedade ou se a influência é na tomada de decisão. Isto até em termos contabilísticos, isto é, quem mexe no balanço e quem mexe na demonstração dos resultados. Porque a família pode delegar num gestor, num procurador, num representante, e, portanto, podemos ter aqui o controle da família fundacional, por exemplo, na parte do balanço, e um certo alinhamento depois dos resultados que só servem na demonstração dos resultados. Portanto, gostaria de saber a sua sensibilidade sobre esta questão. A questão do controle. Muito bem. Eu acho que a família, para além de ter dito que controlava ou o aspecto da gestão ou do património por via da gestão da empresa ou por via do capital unicamente, eu acho que controla também ainda de outra forma. Porque as famílias familiares e dos estudos que têm sido feitos, porque mesmo que em Portugal tenham dito que ainda só estamos na primeira geração, no mundo já temos empresas familiares com mais de 300 anos, para além de controlar desta forma, também controla, dada a cultura familiar que impõe a empresa familiar, que é uma cultura de sacrifício, e basta ver os dados quando há crises económicas, as empresas familiares, para além de participarem no PIB, etc., mais que as outras, as empresas familiares são aquelas que mais facilmente ultrapassam as crises económicas, e não é por controlarem capital ou por conseguir gerir a sua empresa familiar, mas sim porque a empresa familiar tem uma cultura, para além societária, tem uma cultura familiar. Muito bem. Uma questão do momento. Alguém quer colocar uma apreciação, um exemplo? Um outro exemplo? Muito bem, muito obrigado, doutora Eva. Vamos passar agora à apresentação do Dr. Manuel Cortes, que nos vai fazer uma reflexão sobre a comunicação, mas também a gestão dos conflitos nas empresas familiares.
Cortês vai, aliás, fazer também uma apresentação que depois terá continuidade temática com a apresentação do Dr. Leandro Silva, mais focadas no core aqui deste painel, que é de facto o conflito e a gestão dos conflitos nas empresas familiares. 12 minutos para trás, pois não. E vamos tentar decidir o jogo sem prolongamento, não é? Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Manuel Cortês e eu, antes de começar, queria fazer uma perguntinha à plateia, se me permitirem, até para acordar. Quem daqui, dos presentes, não está ligado à universidade, mas ou é gestor ou pertence a uma empresa familiar? Bom. Obrigado. É pelo seguinte... Nós sentimos uma maioria qualificada. Não, pelo seguinte... primeiro quero agradecer pelo convite, sobretudo o António Nogueira Costa não está ali. Está lá, que me convidou, porque eu sou um pouquinho outsider. Eu sou economista de formação, mas há mais de 40 anos que eu trabalho do lado dos empresários das empresas familiares. E eu pensei que a maioria eram investigadores, que é muito importante, e estudiosos ligados às universidades, que têm o seu papel. E por isso eu percebi que a maior parte são pessoas que estão a fazer ou mestrados ou doutoramentos, ou são especializados nas diversas áreas que toca a empresa familiar, ligada à universidade. Era só para dizer que eu sou do lado do terreno, da mão na massa. Ou seja, eu acompanho empresas em vários países, como já vi fora, vi 8 anos e meio no Brasil, trabalhei 20 anos com empresas japonesas e faço consultoria em empresas francesas, espanholas, americanas, brasileiras e portuguesas, e angolanas também. Então, além destas estatísticas e de tudo o que ouvimos interessantíssimo, eu achei que, dado o tempo tão curto que temos, seria mais importante dar um pequeno testemunho baseado mais na minha experiência prática do que em grandes estudos. Mas eu tenho a visão da realidade em diferentes famílias e empresas. Eu tive a semana passada uma definição numa palestra que fui convidado também de juízes na Fundação Pedro Miranda, e houve um juiz brasileiro do Supremo Tribunal de Justiça assim: proibir definições, porque por definição a definição limita. Então eu estava a ouvir aqui estes dois colegas e doutores aqui a fazer as nossas apresentações das definições consensuais, e eles diziam: quanto mais você define, mais restringe. E esse juiz brasileiro, portanto, foi o Supremo Tribunal de Justiça. Então achei engraçado que, mesmo há um bocadinho a sua doutora a dizer, uma definição mais abrangente, obviamente, enquadra muitas mais empresas familiares, independentemente das questões mais técnicas, específicas, que muito bem nos explicou, em termos jurídicos, do que pode e não ser muito pertinente. Aliás, falou de coisas que eu, apesar de já estar há tantos anos a trabalhar, nunca tinha pensado na questão de uma empresa muito pessoal, não é? Se é empresa familiar ou não. Então, obrigado, por mim alertou-me para abrir-me aqui horizontes novos para este conceito. Ou seja, quanto mais abrangente, mais coisas metemos dentro. E eu próprio percebi isso quando estava a ouvir a sua apresentação. Então, e dentro desta experiência, o que é o mais importante? Quando eu vi os temas que me apresentaram no roadmap organizado pela Universidade do Minho, tocou duas palavras que são o cerne da minha experiência na prática: comunicação e conflitos. Quando vi essas duas palavras, eu disse logo ao António Nogueira Costa: eu vou, se achar, vou dizer alguma coisa, porque é uma coisa que eu vivo com isso todos os dias. Eu regressei do Brasil há ano e meio, tenho 3 clientes hoje, 3 empresas que estou a acompanhar, todas familiares. 2 têm problemas graves de relacionamentos, de passagem de geração, de pais para filhos. Mas problemas graves. Devo ficar no meio quase sem soltarem. Então, eu, como sou da área de gestão e de economia, para quem for dessa área aqui, reparem nisto. Quem trabalha nessa área, quando se faz uma venda de uma empresa, uma cisão, uma fusão, alguém avalia o passivo ou o ativo que é o relacionamento ou os conflitos potenciais em termos de valorização ou desvalorização dessa empresa? Nós temos um caminho muito grande para caminhar nesta área. Temos muito ainda a estudar e a aprender. Eu, ao fim de, quando era mais jovem, fui um gestor de sucesso, ganhava muito dinheiro, tinha assim aquelas coisas de jogador de futebol, andava de Porsche e tal. E os bancos diziam-me assim: o Sr. de onde é que veio? Eu disse: não veio lado nenhum. Só que tem um detalhe: eu aprendi na tropa, muito jovem,
que o sucesso tem a ver com pessoas. Pois no Brasil as pessoas valorizam muito esta, e os americanos. Nós aqui na Europa e nas universidades, eu deixo aqui uma dica, era a altura de, nos MBAs, antes aqui ao Paulo Mourão, nos MBAs, nos mestrados de gestão estratégica de pessoas, em psicologia, em área de gestão, que incluíssem disciplinas que têm a ver com programação neurolinguística, para falar de comunicação, de resolução de conflitos, de coaching executivo. Eu vou todos os anos, agora estou aqui, vou ao Brasil dar aulas em universidades em MBAs. Aqui, estou aqui, lá em Portugal, estamos no velho continente, não é? Temos mais igrejas. Agora, a geração dos 30, 40 anos tem uma oportunidade de abrir-se um pouquinho, porque os americanos e os orientais vão um bocadinho mais lá à frente nesta questão. E porquê? Basta pegar nas duas palavras: comunicação e conflitos. E nas empresas familiares, que não têm a carga emocional do terceiro eixo, não é, que todos sabemos, da família, então acresce, além do que é normal em qualquer empresa, para quem é gestor ou tem experiência de gestão, acresce aqui uma componente fantástica e muito mais pesada, que é todo o complexo de emoções, de relacionamentos, de parentescos familiares, em que é difícil para um gestor separar exatamente o terceiro eixo, mesmo que ele quer seja gestor, ativo ou não, na coisa, empresa, propriedade da família. Então aí aparecem estas ferramentas, algumas se chamam agora soft skills, que estão muito na moda e tal, começam agora a falar-se, não sei o quê, timidamente, nos institutozinhos, mas a nível de universidades, eu pessoalmente gostaria, antes de ficar muito velho, de ver que se incorporariam estas ferramentas, porque elas são o cerne da questão para valorizarem empresas e não deixar que muitas desapareçam. Na minha carreira como gestor executivo em 32 anos, eu contribuí para que 3 empresas, 2 não existem. E o tribunal ia decretar falência. Tanto é assim como o juiz de Coimbra, até antes de decretar a falência de uma empresa, pedia-me ao doutor, queria a sua opinião. E queria-me pagar, só pagar as viagens para ir a Coimbra. Porquê? Porque, tecnicamente, a gente analisa falência técnica, os relatórios e os colegas, com todo o respeito, mas não olham ao resto. Nem olham às pessoas. As pessoas numa organização, a gente estuda a contabilidade no primeiro ano da faculdade, que é o maior ativo. Mas depois chega ao balanço e não aparece lá nenhuma linha do ativo a dizer que tem lá pessoas que valem muito dinheiro. Então, tudo isto tem aqui uma correlação direta com o futuro e a continuidade da empresa familiar. E todos sabemos que a questão da sucessão é o aspecto, porventura, mais importante, mas há outros subjacentes e que se enquadram nesse tipo de definição. Então, muito rapidamente, porque o tempo é muito exíguo, o que eu preparei... Eu vou passar muito rápido, porque é um tema que eu gosto muito, faço muitas palestras sobre isso, então eu vou passar. Então nós estamos hoje na era da comunicação. Nos anos 80, quem fosse licenciado em Economia, eu trabalhei aqui em empresas de Guimarães, íamos a um restaurante e os patrões tentavam-nos roubar, não é? Porque só havia contabilistas, mangas altas, aquelas coisas. Portanto, as empresas que havia muitas aqui da minha geração, havia muito mais emprego. Portanto, assim que nós começámos a ser gestores e economistas antes de acabar o curso. A lei da oferta da procura, não é? E, portanto, eu comecei daqui da zona de Famalicão, vivenciei isso exatamente assim. Era do conhecimento. Hoje estamos na era de quê? Dos relacionamentos, da comunicação e da consciência. O que é que isto significa? Que se valoriza o trabalho em equipe, interdisciplinariedade, valorização das pessoas das organizações, autoconhecimento, equilíbrio pessoal, era do networking pessoal, muito importante e empresarial, era do digital e era da consciência social, ambiental, etc. Isto há 20 anos, para quem é da minha geração, sabe que isto era chinês. Não sei, a maior parte destas palavrinhas estão aqui. Então, o que se coloca sempre que chega uma empresa em termos de diagnóstico, familiar ou não, mas não familiar nem mais pertinente, é uma empresa para existir tem que dar resultados. Para dar resultados, ela tem que ter uma estratégia, ou gestão, uma gestão por trás. Isso é feito com pessoas. Então, as pessoas é que estão no centro deste processo. Então, se um gestor, quer seja da família, quer seja contratado ou organizado, se não se enquadrarem em 2 coisas, uma, que aqui falaram há pouco, que é muito importante, a cultura da família. Peter Drucker, para quem é da área da gestão, um grande professor de gestão, ele dizia, a cultura sempre se sobrepõe à estratégia. Ou seja, você pode ter uma estratégia fantástica, feita pelos melhores técnicos da Pricewaterhouse, mas se for em África, se for aqui em Braga, se calhar funciona, mas se for em Lisboa, os nossos amigos alfacinhas, se calhar a coisa já não vem assim, não é? Então, se você chega ao Brasil, então, esqueça.
e se aos Estados Unidos ou à Alemanha, ou então com os japoneses. Então aí vai ter que aprender japonês primeiro, não tem nada a ver. Então o que é que significa? A cultura, quer em termos da sociedade como um todo empresarial, quer nas famílias em particular, tem um peso, concordo com o Sr. Doutor, tem um peso fundamental. Não se pode aplicar uma receita em duas empresas iguais. Aí é que está uma das questões, porque muitas empresas, às vezes, o diagnóstico é muito importante. Então, estas pessoas são todas diferentes. A situação é sempre diferente. Então, eu vou dar aqui muitos exemplos que eu falo no artigo que escrevi aqui científico. 2 tipos de comunicação muito importantes. Comunicação interna, outro, comunicação externa. Na comunicação interna, para abreviar, nos anos 90, um colega meu, um dia fomos almoçar e disse-me assim: tenho aqui um papel para te mostrar em fax. Se eu der um fax. Eu trazia uma fotocópia de um fax que recebeu de Nova Iorque de um senhor assinado que se chamava Jack Welch. Ele trabalha na GE Capital, no Campo Alegre, showman. Então, a GE é o grupo que nasceu com o Edison, fundador da lâmpada elétrica, não é? E era o maior, na altura, o maior conglomerado, hoje não sei, era o maior conglomerado de empresas do mundo, que empregava cerca de 500 mil pessoas. Para terem uma noção, eu pus a título de exemplo, em 2012, que foi aquilo que eu consegui pesquisar, faturou 147 bilhões, 147 mil milhões, não é? E teve cerca de 13,6 mil milhões de lucro. E ele o que é que fez? O grupo estava em falência técnica com empresas que ia desde... Quem é mais velho na semana que havia os frigoríficos GE. Havia desde a linha branca, a linha não sei o quê, havia locomotivas, comboios, motores de aviões. Portanto, era um grupo muito abrangente, a parte da telefonia, etc. E ele fez 2 coisas. Primeiro, usou a comunicação interna pela primeira vez, num grande mundo, para unir empresas de todo o mundo. A comunicação aproxima, une, interliga, faz links, como dizemos hoje. Então, ele mandou quase 500 mil de fax, ou alguém mandou por ele, obviamente, não sei se era um carimbo, que até hoje não percebi como é que tinha lá a assinatura dele, parecia verdadeiro. Ou um carimbo, não sei como é que fizeram, e foi xerocaram, fotocopiaram aquilo. E a todos os funcionários, um a um, com o nome em cima. Cada filial, cada vez só tinha que acrescentar o nome do colaborador. A dizer como é que correu o ano, quais eram os objetivos, a estratégia, que nós temos em gestão, envolver todos os colaboradores no processo organizacional e para o futuro. E a outra criou uma coisa que aqui em Portugal deixou de se ver, mas que se via no Brasil ainda se vê muito, até há uns anos, que é nas empresas terem uma caixinha com um buraquinho a dizer assim, sugestões. E há empresas que no Natal dão um prémio, uma câmara, um presente a quem der uma sugestão boa. Outros não põem com vergonha que ser visto e tal. Então, ele criou um espaço de criatividade para darem sugestões de melhoria nas empresas de cada um e usou a comunicação como um exemplo fantástico. Isto nas empresas familiares, se bem copiado ou adaptado, é um exemplo fantástico. Um segundo exemplo da comunicação externa é por outro senhor que eu gosto muito, que se chama Richard Branson, que é o terceiro homem mais rico de Inglaterra, tem mais de 2 empresas e não sabe coisa nenhuma, nem teve curso nenhum. Ele queria ser músico, não conseguia, só que era empreendedor. Aos 17 anos criou a primeira revista na escola onde ele estudava, queria tocar guitarra e ser famoso como os Beatles, como os Rolling Stones, mas não conseguia. Já que eu não consigo ser músico, vou vender os discos deles. Então criou a maior cadeia, em 5 anos, a maior cadeia em Inglaterra de venda de discos de vinil na altura. Daí é que vem o nome Virgin. Então ele hoje tem o grupo Virgin Group e foi a pessoa que pela primeira vez usou a palavra networking do ponto de vista profissional. Hoje é networking para a direita, networking para a esquerda, marketing digital, networking pessoal, networking empresarial, mas a primeira vez foi ele que usou. Como é que ele construiu um império? Porque ele passa o maior tempo a andar de avião, na Ilha do Pacífico e nos esportes, porque ele é muito atleta, sempre para morrer várias vezes. É que ele estabelece conexões com pessoas. Ele disse uma vez numa entrevista, eu não sei nenhum negócio, mas conheço muito bem os meus diretores. Privo com eles, venho à minha casa, já tenho não sei quantos, já sou padrinho de não sei quantos filhos dos meus diretores das principais empresas e, portanto, ele tem uma relação de proximidade com os gestores das principais empresas dele, ele acompanha e confia neles. Daí para baixo, não conhece mais ninguém. Então, o que é que ele faz? Comunicação externa. Ele disse, na nossa empresa, como diz aqui neste excerto que eu tirei de uma entrevista que ele deu da revista Exame, vai ser difícil o meu tempo, vou tentar abreviar. Ele diz que tem que todas as pessoas têm que ser conectores, têm que ser fazedores de conexões da nossa organização. Assim ele cria um império, cada um traz negócios para ele. Então, numa família o mais importante é estarem unidos, não é viverem juntos.
viverem juntos, não é importante. Aqui o eixo tridimensional que todos falaram, o eixo da empresa, o eixo da família, o eixo da propriedade, eixo da empresa, não da gestão, muito bem, Sr. Doutor. A reflexão prática é qual é a abertura das empresas familiares dos líderes para as diferenças, para o diálogo e para aceitar apoio externo. Na maior parte das empresas familiares, há maior dificuldade de abertura ao exterior, precisamente por causa dos segredos da família e da cultura familiar mais fechada. Então isto cria um problema, há mais dificuldade de aceitação de apoio externo de pessoas especializadas do que numa empresa normal, aberta. Marcar encontros, reuniões periódicas nas famílias para fazerem encontros e tratar de questões de sucessão com antecedência e questões estratégicas. Também é uma coisa difícil nas empresas. E devolver na empresa, envolver a todos dentro da cultura. Então aqui tem umas coisas que eu tinha de comunicação, a importância da comunicação. O livro dos Provérbios de Salomão, que dizem que foi a pessoa mais rica do mundo, de Stephen Scott, eu aconselho a ler este livro, que ele diz que a comunicação é a arma mais poderosa para o bem e para o mal, não é? E ele já dizia isto há 2500 anos. Então isto não é nada de novo, nós é que temos que pôr em prática. Depois há a comunicação real nas negociações, a comunicação subtil, e eu tinha aqui assim, 5 dicas práticas, vou passar um minuto, muito rápido. A primeira, que eu deixava a todos os empresários, eu perguntei se havia pessoas, fazer reuniões periódicas para administrar as diferenças, gerindo e solucionando conflitos. Conflitos existem sempre. Não se pense que não se eliminam conflitos. Administram-se conflitos. Ou previnem-se, como na medicina. Deve-se investir na prevenção dos conflitos e não depois da casa estar a arder, andar a correr a apagar o fogo. Então, deve-se prevenir e tentar administrar da forma melhor possível, porque sempre vão existir. Segunda dica é acreditar no potencial da empresa familiar. Às vezes, em empresas familiares, as pessoas se limitam, sobretudo em empresas pequenas e médias. Foi sempre assim, o meu avô já era assim e tal. Então, permitir acreditar que tem potencial de crescimento, não deixar que o nome familiar condicione o crescimento e o sucesso da empresa. Transformar a empresa familiar em empresa forte, organizada e profissionalizada. Códigos de ética, fazer bem assessorados por advogados. Eu participei na prática de várias situações destas. Acordos, estabelecer regras, acordos de governança corporativa. Muitos pais têm dificuldade em passar o testemunho e já estão doentes, têm medo que o filho estoure tudo que ele construiu em 40 anos. Mas se você blindar, em termos de investimento e de rácios económicos e financeiros, um contrato bem feito e bem assessorado juridicamente, ele não pode fazer determinadas coisas, conforta e garante a continuidade da empresa. Ser uma empresa bem-sucedida, isto é ter resultados positivos, nunca se pode esquecer. Às vezes as empresas perdem-se atrás de coisas subsidiárias e esquecem-se do essencial. Uma empresa familiar é uma empresa, tem que dar lucros para existir. E, por último, o coração e o cérebro de uma empresa são feitos de pessoas. Este capital intangível é o cerne da questão. E nessas pessoas tem a carga do facto de eles terem relações de parentesco com outros, que às vezes condiciona o futuro da empresa. Então, o desafio da empresa familiar é ter uma visão estratégica de longo prazo, onde isto tudo misturado garante o seu futuro. Obrigado pela atenção, fico à disposição. De facto, uma comunicação extremamente rica que o Dr. Manuel Cortes nos traz. Eu fiquei com muitos apontamentos, mas depois eu vou sequestrá-lo para dizer. E, portanto, não sei se há alguém que me queira substituir aqui numa breve apreciação, senão ficaremos depois na parte do coffee break para falar melhor. Obrigado. Muito obrigado. E passaria então já à comunicação do Dr. Leandro Silva, que vem na sequência também da comunicação do Dr. Manuel Cortes, focada na gestão dos conflitos. Houve aqui, aliás, um desafio muito estimulante que o Dr. Manuel Cortes deixou para o Dr. Leandro Silva, podemos dizer que passou a bola, na medida em que falou, inclusive, da cultura que sobrepõe a estratégia e que no Brasil, portanto, poderíamos ter uma leitura diferente daquela que teríamos em Lisboa ou em Bangkok. E, portanto, poderá já ficar com essa obrigação de rematar a baliza assim que puder, está bem? Portanto, 12 minutos para tentar o golo. Vou encontrar aqui, ó. Saído. É, portanto, partida. Aliás, eu agradecia, não sei se está aqui a menina do suporte, porque há aqui um problema de bateria. Vai cair. Se não cair, já estará iminente. Vai carregar a fonte. É, portanto, está para dizer que a bateria estava fraca? Acho que não, já está. Pronto. Posso ver? É, faz favor.
Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, uma alegria poder contar com tamanha qualificação dos presentes e interesse e audiência qualificada que são para mim. Muito obrigado. Sou grato à professora Ana Paula Marques, sou orientando dela no pós-doutoramento. Sou grato ao Antônio pela contribuição, presença, acolhimento, divulgação de referências. Muito do que eles propuseram a fazer por mim eu entrego hoje, na tentativa de trazer a nós um pouco de identificação e classificação de conflitos das empresas familiares. O que tem aqui como recorte da apresentação, depois vai estar na íntegra para nós, lá no e-book. Então, tem cortes. Eu vou evitar ler, porque senão eu também durmo. Senão fica a apresentação karaokê, que eu brinco. E depois, na sequência, vou tentar responder isso, porque realmente as culturas de cada país é algo que atravessa. Te aguardo um pouco mais? Ou posso continuar? Exatamente. Posso continuar? Em que momento isso se tornou algo de apresentação de um pós-doutoramento? O interessante era que eu queria estudar muito aquilo que atravessa a governança. Qual é o discurso em que a família se apresenta no conflito como escolha de linguagem à comunicação? Eu escolho me comunicar a você porque eu te agrido, tolero, pouco te respeito. No silêncio acústico da organização eu me escondo, pouco me apresento. Mas eu quero conflitar com você, pai, porque é a única forma como eu me encontro como gente. Como eu te faço feliz, mesmo o senhor querendo o meu irmão, a filha falando, querendo o irmão como presidente da empresa e não eu? Em que momento esse discurso da família se apresenta e o discurso da norma cai, que é a governança? A governança é muito importante, o protocolo muito importante, o como se apresenta a norma, eu acho sensacional, eu preciso muito dela. Só que na visão sistêmica e o como isso veio como contorno para mim, a gente vai chegar aqui em algumas tentativas de tornar tangível a pessoa com conceitos que vêm como as... Olha que gostoso ouvir isso, pelo menos eu gostei muito de ouvir isso, que é, fica à vontade, que é a riqueza socio-organizacional, a riqueza socioemocional, a riqueza de se aproximar do que a empresa traz como repertório afetivo da família. Depois, obrigado. Eu não tenho ideia como que eu vou ligar esse negócio agora. Pode me atravessar. Hoje. Você é manda-chuva aqui, eu sou menos um diabo. Eu leciono numa universidade, eu sou matemático de formação. Eu venho da área, minhas irmãs são psicólogas. Eu sou irmão do meio de duas meninas sensacionais. E mamãe socióloga, papai matemático. Na área financeira, economista também. Eu também parece. E eu sou o único neto, sobrinho e primo homem da minha geração. Escutei muito a mulher falando, que foi fundamental. A riqueza que é a mulher herdeira, sucessora, que vai atravessar muitos homens assim que confiar na nossa autonomia e empowerment of the people. Vai acreditar que é possível. Tem gerações de empresas, famílias empresárias com a mulher como é sensacional. Não é? Uma obra clássica. Eu, aliás, estava-me a lembrar de uma obra... Tem bastante para colaborar. Ainda não está contando meu tempo, não. Do Jorge Amado, Terras do Sem Fim, em que fala sobre a gestão familiar nos grandes latifúndios cacaueiros do Brasil. Isso, bem lembrado. Portanto, são duas estratégias de gestão familiar muito diferenciadas que, portanto, acho que poderá depois chamar também aqui a reflexão. Ora, creio que aqui, 4... Pode escolher qual quiser. Sou eu. Muito bem. Obrigado. Todas elas extremamente pertinentes. Here we go. Muito bem. Então, vou passando. E, mediante depois das perguntas, fico à disposição para a gente poder debater juntos, está bem? 10 minutos e eu depois pode. Por favor. Tá. Mas, não. Isso já é o meu, vamos lá. A ideia, então, é passar por essa agenda. Rapidamente ali, o que mais nos interessa, me parece,
a narrativa que é trazida para tentar compreender aquilo que atravessa a governança, que o presidente, aquilo que diretores, também gestores não familiares trouxeram durante a entrevista e também respondendo aos questionários. Então, por enquanto, é uma primeira etapa da nossa pesquisa, em que o objetivo geral, achei legal ser trazido aqui a ideia de administrar conflitos, não resolver conflitos. Se administram, me parece isso. E depois, na sequência, traçar um comparativo, aqui enquadrado, então, no roadmap, com a orientação do professor Ana, trazer as duas culturas, Brasil e Portugal, o que há da essência humana, um termo que eu tenho ouvido bastante, um professor chamado Luiz Osbrecht, do Instituto Politécnico Tomar, que é Becoming Human. Os empregos nas empresas familiares têm reduzido cada vez mais devido à legitimização das profissões. Como que eu coloco esse familiar no processo de uma decisão, mas também trazendo aquilo que tão bem sabe da operação do negócio, mas continuando como ser humano, e não mais como um algoritmo replicável. No Brasil acontece muito isso, simplesmente se coloca num conselho e deixa a pessoa lá com um poder de decisão curto. E o outplacement disso é cruel, e rigoroso até demais, acredito. Há como depois reler isso. Então, o segundo objetivo de relacionar é comparar essas dimensões nas duas culturas. Provavelmente no final agora desse ano já tem esses resultados. Duas perguntas que nortearam então, como havia dito, como compreender as vivências, compreender e vivenciar as crenças, valores, princípios legados à longevidade do negócio. A empresa para sempre, a família também. O pai pode sim ir, mas o presidente permanece. A longevidade da empresa permanece. Como posicioná-las competitivas, globalizadas, empreendedoras, preservando aquilo que é essencial e as tornam únicas. Legal. Se eu quero compreender isso, o que inicialmente eu tenho na área de governança, onde a governança é possível, não a governança global total, talvez muita pretensão, mas inicialmente aquilo que é possível, na família, na propriedade, na gestão, depois gestão da riqueza, nas suas fundações. Sabendo que isso é possível fazer essa governança, onde então a gente se encontra no que eu vou chamar de fronteiras coincidentes? Aqui estou falando eu, dos autores que pude beber. Nessas fronteiras começam a existir os espaços de conflito. Gente, eu estou passando, tá bem? Posso continuar? Pode abrir. Não, abre. Alguém mais quer uma bala? Eu quero. Por favor, fique à vontade. Perdão, é cacuete de professor. O aluno faz isso, eu adoro. E é bom porque dá um warm-up diferente na turma. Muito obrigado. De coração eu gostei. O que acontece? Como que eu trago então a régua? E essa régua nos contribui para fazer com que a gente leia a governança ao lado da família. A essência do negócio familiar, a família enquanto sistema social, o femininess e a riqueza socioemocional da família. Rapidamente aqui, a ideia de eu ter a essência do negócio, sabendo que a influência da família na direção estratégica e a intenção de existir por meio das gerações, através das gerações, perdão. Depois a família enquanto sistema social, a parte pelo todo e o todo pela parte, construindo e mantendo vínculos que mantêm essas relações complexas. Hoje tem uma outra palavra que é multireferencialidade. Se eu permitir a conexão complexa dos nós, a cada nó eu tenho um grande potencial de fazer o sense-making, né? Construir significado juntos. Familyness. Se a família traz como dela a unidade, o que eu sei do negócio para contribuir ao negócio? Há uma régua para isso, há como medir isso. Depois, se eu domino o negócio e tenho isso comigo, junto à Familyness, o que eu tenho de riqueza socioemocional? Olha a palavra que trouxeram junto à referência bibliográfica, que é o repertório afetivo da família. Quanta gente se gosta, mesmo se odiando? Quanta gente quer estar perto, mesmo às vezes querendo que você vá ali? Entendeu? Vai embora para a América. Eu como fazer isso mediante uma pesquisa? Como identificar e classificar, então, conflitos nisso? Aí veio o primeiro desenho, que ocorreu uma coleta de dados com 9 empresas brasileiras, por enquanto. Depois, agora, com relação às entrevistas que a professora Ana pôde fazer.
Identificou-se e classificou os conflitos. Daqui a pouco vem o relacionamento e, por fim, a proposição da administração. Houve um questionário online que depois, voluntariamente, as empresas que quiseram fizeram entrevista. Ou por real time, online, ou face-to-face, presencial. Essas 20 pessoas de 9 empresas possíveis nessa categorização que vocês podem olhar aí. Aqui, novamente, chamo agradecimento ao Antônio. A primeira categorização que houve foi dessa pesquisa da, me ajudem a pronunciar se eu estiver errado, Egel Zender, é isso? Obrigado. E dessa pesquisa já vai aparecer a categorização inicial dos conflitos. Aqui tem as empresas, rapidamente tem varejista, metalúrgica, moveleira, automotiva, serviço de treinamento, construção civil, consultoria e transportes. Narrativas com muito conteúdo afetivo e com muito domínio do negócio. Presidentes, diretores, poder de liderança tomar decisão e depois, saindo da operação do negócio, com um corpo diretivo não familiar, também há casos aqui que eu vou procurar detectar durante a apresentação dos resultados. Tem mais uns 5 minutos. 3, então um pouquinho mais rápido. Por agora, a maioria é masculina nas respostas, mas as próximas que virão, eu acredito que isso aqui vai ficar de igual para igual. Temos pessoas com essas faixas etárias que conseguem ver, eu acredito que nem está devendo. Depois, grande maioria com especialização, então acima do grau superior. As funções diretivas e funções de liderança eram extremamente presentes. E agora o tratamento, como foi feito? Recebi a pessoa à minha frente, ou então no real time, e ela recebia essa categorização de conflitos. E dali ela enunciava, o enunciar trazia o contexto, a ideia de contexto. Dado o que aparece como resultado, aqui já há, nessas 9 empresas, uma escolha por repetição, dizendo, olha, há uma sugestão de hierarquia em que os conflitos aparecem com maior frequência. É o que está aqui posto para nós. Não quer dizer que é mais ou menos importante, não é isso. Mas aparece com maior escolha, onde na minha empresa existe com maior frequência de conflitos. Posso passar, pessoas? Aqui é o que eles trouxeram como alternativa àquilo. Olha só que interessante. Para eles, quais são as causas de conflito? Aqui eu acho que vale a pena um pouco mais de tempo, mas uma narrativa de uma presidência que o pai queria o filho mais velho como presidente, a menina era muito melhor que o filho. E aí, naquele momento, a menina, mas o pai queria o varão, queria o menino. Aconteceu de ocorrer uma dança das cadeiras, em que a menina, sabendo que para o pai era muito importante que o menino, o filho, o homem, fosse o escolhido, ela sugeriu que ocorresse a dança das cadeiras a cada 3 anos. Por quê? Era sabido que o menino ia ocupar, as ações fizeram assim da empresa. Aí, com a dança das cadeiras, as ações subiram. Bom senso também da menina, do pai, e desse menino que também era bom, mas não tão competente, competência familiar, como a menina era. Isso que mais marcou nessa situação. Depois, quais seriam as ações possíveis da administração? Eu pude conhecer um pouco o que essas famílias puderam trazer para nós, em conhecer conflitos, criar estratégias e realmente criar fusões entre eu conhecer você e você me conhecer. Por isso que eu digo que a atitude da bala foi perfeita. Como seria imbecil, perdão a palavra, te olhar com desprezo? Ao contrário, que bom que você fez isso, porque a bala é muito importante para você, eu reconheço isso. Essa dinâmica faz com que eu conheça a tua estratégia para que te resolva isso. Isso, numa reunião de board, o filho mais velho faz esse gesto, o pai bate na mesa e manda o filho, é isso. Isso aqui deve ter você faz o que é isso. Que pena. Há outras ações que são sugeridas. Interessante aqui entender a estrutura de poder, o que legitima ela, quais são as funções de governança, quais são, outra pergunta feita aos familiares, para eles, tenho familiares e não familiares, o que vocês têm com administração de conflitos? Quero compreender aquilo que você traz como construction of reality. Me dê o que você constrói como realidade para eu também entender a tua visão de negócio, por favor. Senão, a gente não constrói junto. E aqui,
Porque também, eu vou chamar a atenção para a última, que é conhecer profundamente o patrimônio, entendendo os seus limites e capacidade de geração de riqueza. Eu posso ser herdeiro, mas eu quero dividendo, eu não quero fazer parte da sociedade. E dar meu dinheiro, eu quero cair fora. O Brasil é muito recorrente isso. O seu posicionamento, legado e mercado, onde o legado como direito digno de ser lembrado por alguém, isso eu escutei com bastante intensidade. E aqui, terminando, eu vou chamar a atenção, essas siglas, o F é menina, feminino, o RH, e aqui o NF não familiar, tá bem? Então, se for F familiar, nesse caso, o F2, por exemplo, é fundador da segunda família, então eu faço questão depois de ficar à disposição para debater cada narrativa de cada um deles e como se posicionar mediante cada cultura organizacional, tá bem? Posso passando? Eu escutei só um. Sim. Obrigado. Da metalurgia, um colega. Olha que interessante. Não aceitamos ajeitograma. Planejamos a sucessão e nos preocupamos com a formação dos herdeiros. Há metas àqueles que se candidatam. Mas olha só que interessante. Acho que deve estar. Olha, esse mesmo presidente falou o antagonismo disso. Ele trouxe esses desacordos geram uma agenda oculta de organização. Satisfazer todos não é possível. Sabemos que a paz tem seu preço. Ele também acredita que o silêncio tem seu preço. Ou seja, ele acredita que ele respeita, não aceita o jeitograma, mas o silêncio eu compro. E aí, é a narrativa que escapa à norma. Como então trazer essa cultura da família à gestão e à empresa? Tem modelos para isso, nós estamos criando. A confusão na identificação de cada familiar. É muito confuso não ver a gestão estratégica de pessoas. Há o ajeitograma. Esse moço é um dos herdeiros primos e ele sabe que o filho do presidente hoje, muito bom, competente. Porém, não houve o debate de qual seria o melhor sucessor. Estou acabando. Aqui houve uma crença muito dura que os pais se separaram e depois que houve a separação, os irmãos, ainda bem que estão se dando bem, mas há uma cultura de confiança entre eles, porque o outro irmão vai ter o segundo filho, ele se afasta da gestão do negócio, isso acaba dificultando como poder tomar decisão, como aproximar de novo essa família. Eu vou parar então aqui, com licença eu vou passar para esse último, e aí eu termino, em agradecimento a todos. É uma empresa de irmãos libaneses, em que eles trouxeram, durante 20 anos eles roubaram, perdão, falar esse termo roubar, mas era sabido que 2 irmãos fraudaram a empresa durante 20 anos e enriqueceram muito. E esse outro irmão, sabendo que o pai estava doente, não interviu na gestão do negócio. Ele, durante 20 anos, ocultou isso. Para ele foi muito difícil. Ele narrando que depois de 20 anos ele conseguiu se aproximar dos irmãos, ele trouxe, no difícil perdão, mas é o preço do silêncio. Para que o pai tivesse uma morte, ele trouxe para essa pessoa como construir a realidade como digna e depois se apresentasse, e aqui hoje está corrigido. E continuam se falando, estão bem, mas por como eles resolveram, com estratégia em coaching, mentoring, learning organization, foi possível. Então, os objetivos nesse primeiro momento de indicação e classificação estão cumpridos, tem caminhos teóricos que estão aí plenos em investigação, e por fim, hoje eu trago, os entrevistados anunciaram o que pode escapar e ficar oculto na imagem política do diálogo e do conflito organizacional, silêncio. Mas tem uma construção e manutenção de uma confiança na direção do que eu percebo de transparência, as relações familiares primeiro e depois profissionais. Estou aqui à disposição, eu deixo o meu muito obrigado novamente a todos vocês. Peço desculpa pela... Dr. Silva, uma questão. Temos a Sónia de Carvalho e o António Nogueira da Costa. Esse é um tema que foi cortado antes, mas chegou ao desenvolvimento para a apresentação. Muito bem. Sónia Carvalho. Mas é um tema que está em cima da mesa. Se alguém quiser continuar a explorar e está a ser desenvolvido, que é o papel da mulher na família empresária. E que está a ser desenvolvido, só que não acabaram a tempo. Eu disse que eles ainda são
portanto, tivemos aqui uma comunicação extremamente rica. Eu, de facto, vou estar também interessado em poder ter aqui 2 momentos no Coffee Break com o Leandro. Não sei se alguém quer aproveitar agora em 2 minutos para fazer alguma questão ao Leandro, como portanto, também ao Nora, Mónica Martínez ou ao Manuel Cortês. Não havendo, eu agradeço a todos esta atenção tão rica. Creio que, aliás, subejam motivos de reflexão, subejam motivos para tornar o nosso Coffee Break um Coffee Break muito animado, com conflitos ou sem eles, mas de certo bem geridos. Tanto mais que eu vi muitas pessoas a tomar nota e a fazer os seus snapshots. E, portanto, muito obrigado. O painel vai continuar agora depois com o programa a partir das 3h30 e até já.